Oi para você. Como estou aqui esperando o próximo paciente, quero tirar uma dúvida aqui em relação à psicanálise, né, psicologia. Eu coloquei hoje uma caixinha lá de perguntas no meu story e as pessoas mandou muitas perguntas, né, no meu privado relacionado a isso, né? Fazer psicanálise, fazer análise ou fazer terapia? Qual a diferença desses dois? Olha, e muitas vezes as pessoas dizem assim para mim, não preciso de análise, eu já estou no psicólogo. Ou como se, eu tô fazendo, tô na terapia e não preciso de análise, ou eu tô fazendo análise e não preciso de terapia, né? As pessoas fazem confusão às vezes dos profissionais e eu queria, assim, antes de atender o próximo paciente, deixar aqui registrado para você essas grandes diferenças que às vezes traz confusão na mente da pessoa, né? Existem três abordagens, né, que trabalha o emocional, a mente, o psíquico, né? O psiquiatra, que estuda medicina, ele estuda medicina e ele é o único que é formado para passar receitas médicas no âmbito emocional, nas áreas da emoção, nas áreas de doenças que são prescritas como depressão, pânico, bipolaridade, borderline. Então, o psiquiatra, ele é específico para passar a receita do remédio. Um psicólogo, um psicanalista, jamais passa receita médica, né? Então, o psiquiatra, ele estudou medicina e ele é apto para isso. E existem, sim, alguns psiquiatras, muito pouco, mas existem, sim, psiquiatras que fazem terapia também. Mas, no geral, como o atendimento deles é na área da medicina, eles sempre indicam para as pessoas que vão tomar remédios para bipolaridade, pânico, depressão, fazer também o acompanhamento de terapia. Então eles indicam psicólogo ou psicanalista. Qual a diferença de você procurar um psicólogo e você procurar um psicanalista? Um psicólogo, ele também estuda, faz a faculdade, né? 5 anos estudando também, porém, ele estuda vários assuntos no âmbito emocional, né? Ele pode trabalhar em várias áreas e também a terapia, ok? O psicólogo, ele estuda vários assuntos e também na área da terapia. Se ele decidir ser um psicólogo clínico, ele vai atender numa clínica com terapia. O psicanalista, ele estuda só a análise, ele não entra em outros âmbitos. O estudo de um psicanalista, é por isso que a formação de psicanalista não é igual a uma faculdade de medicina e de psicologia, que você fica lá 5 anos ou 6 anos fazendo. A psicanálise, existem faculdades que são 3 anos, 36 meses, existem outras faculdades que são 24 meses, porém, um psicanalista, assim como um psicólogo e um psiquiatra, ele estuda a vida toda. Até porque quem trabalha com o emocional, com mente, não pode parar de estudar nunca. Então, um psicanalista investe muito em estudos, em palestras, em livros. Há um tripé que é necessário, foi deixado pelo médico Freud, que instituiu a psicanálise, né? Ele era médico e também foi um que instituiu a psicanálise, que é um tripé que a gente tem que seguir, que é a nossa formação, mas que também é o atendimento e também fazer a análise, né? Também ser atendido como analista, também ter o seu atendimento psicoterápico. Então, a diferença de um psicólogo para um psicanalista, primeira formação, você não chega no consultório, né? Só se você tiver algum problema, você não chega no consultório e pergunta quantos anos você passou na faculdade, quantos livros você lê, quantos anos você sabe. Você quer saber a
prática, você quer saber se a pessoa sabe lhe atender. Porque existem pessoas que passam 10 anos em uma faculdade e não tem prática, e não sabe lidar, não sabe, só sabe a teoria. Então você vai entrar no consultório e você vai saber se a pessoa vai lhe atender e você vai ter algumas mudanças na sua vida, algumas coisas que você vai ver, não, esse profissional realmente, ele sabe o que está fazendo. Precisa ter estudo, mas também precisa ter prática. A diferença do psicólogo, o psicólogo ele trabalha mais no âmbito presente, né, como está o seu presente, e levando para o foco do futuro, né, alguns manejos de como você tem que se ver daqui a um tempo, né, alguns comportamentos que você tem. Ele puxa muito o seu presente para você dizer como você está hoje, como você está se sentindo hoje, como você quer estar se sentindo daqui para frente, né? Então o psicólogo ele trabalha mais a área do presente com foco no futuro. A diferença da psicanálise, do psicanalista, que muitas pessoas dizem, não, terapia com psicanalista. Gente, a única diferença é que o psicanalista, ele trabalha o âmbito do passado também, entende? Saber por que algumas coisas no seu presente estão bloqueadas, o que está havendo. Se você traz alguns resquícios do seu passado, que ficou aí no seu inconsciente, quando você estava na primeira infância, quando você passou algumas coisas que você não tinha maturidade ainda de distinguir o que estava acontecendo, né? Algum divórcio no seu lar, algumas violências que você viu, alguns abusos que você passou, tanto os psicológicos como os abusos físicos, violências. Então, a psicanálise ela vai trabalhar coisas, às vezes, que está no seu inconsciente, que talvez você diga que tenha esquecido. No geral, quando nós estamos fazendo análise, a pessoa diz assim, não me lembro como foi a minha infância. Mas quando a gente vai conversando e nós temos as nossas abordagens, a gente sabe como levar, sim, o analisando, a entender e a lembrar de determinadas coisas e analisar determinadas coisas, ele vai percebendo que existem algumas coisas que estão fincadas no seu presente hoje e não deixa ele caminhar para o seu futuro. Existem algumas causas, existem alguns porquês, existem algumas coisas gravadas no seu inconsciente, algumas coisas que ele viu, com que ele criou, com o ambiente que ele nasceu, né? A psicanálise, ela estuda muito, faz muita abordagem do ambiente, como foi a sua criação, né? Como foram os seus primeiros anos, o que você viu, o que você vivenciou, o que você presenciou, coisas que talvez lhe deixou no presente que você não sabe algumas respostas, tipo, eu só vivo cometendo esses mesmos erros, eu sinto angústia e não sei explicar o porquê, eu não consigo passar determinadas coisas, eu travo em alguns momentos, eu repito alguns erros do meu passado, dos meus pais ou de alguém da minha família, eu estou travando em alguma área, às vezes eu penso que eu sou dedo podre, eu não consigo enxergar que o meu futuro vai ser bom, eu estou sempre levada a fazer escolhas erradas, eu não gosto de algumas atitudes no âmbito familiar, mas quando eu vejo, eu encontro pessoas e me relaciono com pessoas com esses mesmos hábitos. Então, é na psicanálise que vai sendo estudado sobre isso, né? O porquê que você está agindo assim. A psicanálise, ela vai mais atrás das causas, né? De saber mais quais são as causas de você estar agindo assim. Então, nós somos profissionais, igual um psicólogo, um psiquiatra, não porque o psiquiatra fez a medicina, não porque o psicólogo passou 5 anos na faculdade estudando vários âmbitos na área emocional, mas sim porque nós estudamos também, mas a única diferença é que a gente estuda só a área da psicanálise, a gente não estuda as outras abordagens, a gente não entra em outras áreas, a gente trabalha e estuda somente a área da psicanálise. Agora, alguém dizer que
um psiquiatra estuda mais ou menos do que um psicólogo estuda mais ou menos do que um psiquiatra, aí você só vai saber quando você tiver o atendimento. Porque você pode passar por um atendimento de um psicólogo que estudou 5 anos ao invés de 3 ou 2 na psicanálise e você levar um susto porque você vai ver que ele não tem prática e ele não sabe lhe atender. Ao mesmo tempo, você pode entrar no psicanalista e ter uma má impressão e nunca mais querer fazer análise. Então, nós não julgamos um profissional somente por, me diz aí quantos diplomas que você tem. E aí, dependendo dos diplomas que você tiver, eu deixo você me atender. Não, a gente julga um profissional pelas práticas que ele tem, pelo atendimento, se há resultados, o que é que dá. Eu tenho que sentar e ouvir e não só o que as pessoas dizem. Então há diferença, né? E as pessoas às vezes elas dizem assim, né? Mas você atende também? Você faz terapia? Como assim? Como se um psicanalista não fizesse. Fazemos sim. E estudamos e muito, gastamos demais. Você não tem ideia, né? Em palestras, em estudos, em livros, né? Na faculdade, o que a gente investe de ir lá fazer essa área. E não estudamos nem mais nem menos, mas são profissionais em cada um com sua área. Se você precisa do seu lado presente, mas com foco no futuro, você procura um psicólogo que você vai fazer seu tratamento, você vai ser bem atendido, ele vai fazer sua terapia. Se você precisa descobrir algumas causas que você está travado em algumas áreas, se você precisa descobrir algumas coisas que você não está conseguindo caminhar ou repetindo em alguns erros e quer saber algumas causas, você precisa estudar um pouco o seu passado, o seu ambiente, o que você ouviu, o que você viu, o que ficou gravado no seu inconsciente, então você vai procurar um psicanalista que vai fazer o tratamento com você. Aí, posso fazer os dois? Muitas pessoas perguntam, olha, se você tem condições, sim, eu sou psicanalista e tenho vários pacientes que fazem a psicólogo e fazem comigo a psicanalista. Só que há necessidade de se fazer os dois, como eu disse, se você tem condições, sim, mas eu não vejo muita necessidade de você fazer com as duas, com os dois profissionais. Por quê? Porque todos os dois trabalham na terapia, todos os dois vão trabalhar com você, só que em abordagens diferentes. A abordagem de um psicanalista é diferente da abordagem de um psicólogo. O psicólogo, ele vai lhe fazer uma abordagem, ele trabalha muito com TCC, né? E o psicanalista trabalha mais com as causas, né? Com o seu ambiente do passado, com coisas que lhe travam, com seu inconsciente e trazendo para o seu consciente. Trabalha com coisas que estão em você que muitas vezes você mesmo não sabe o porquê, nem porque está agindo assim, entendeu? Eu espero que tenha esclarecido, né? Muitas perguntas me enviaram hoje sobre isso e eu quis fazer essa live aqui rapidinho. E é muito rápido que eu tenho um próximo atendimento, ok? Um abraço para vocês. Quem não ouviu desde o início, ou se tem algum parente que tem essa dúvida, eu procuro o quê? Um psicólogo ou um psicanalista? Eu procuro um psicólogo, um psicanalista ou um psiquiatra? Olha, você já vai para o psiquiatra quando você já tem o seu diagnóstico. Você tem o quê? Tem pânico, tem borderline? Quem lhe disse isso? Quem lhe atestou isso? Se você já tem atestado, já sabe, então vá para um psiquiatra que ele vai te passar um remédio, né? Agora, se você ainda não sabe o que você tem, se você tem, quais são os sintomas que você sente, quais são as causas, quais são, né? Você ainda não tem um diagnóstico, você vai procurar um psicólogo ou um psicanalista que ele vai te ouvir, vai te analisar, vai, né, saber o que você tem, vai ver algumas coisas que você precisa realmente de um tratamento, não só de falar, porque a fala cura, né? A psicanálise usa muito isso, associação livre, porque quando você vai falando, você vai também tirando de dentro de você determinadas coisas, mas também na psicanálise a gente percebe que não é só a fala que vai lhe curar e você vai precisar, sim, procurar um psiquiatra. Então a gente encaminha lá e você vai e ele vai te dar um remédio específico para isso, ok? Espero ter tirado a dúvida e vamos que vamos. Quer ser atendido por um psicanalista?
Você mora fora? Não tem problema, nós fazemos online. Eu tenho pacientes do Rio de Janeiro, do Piauí, vários lugares. Quer fazer presencial? Nós temos aqui, em Brasília, no Guará, no Instituto Clínico do Guará, se quiser fazer presencial, ok? Então é só entrar em contato, meu WhatsApp tá aí por todo quanto é lado, tem meu WhatsApp, você pode ligar e marcar, ok? Eu espero ter sanado sua dúvida quanto a procurar um psicólogo ou procurar um psicanalista ou um psiquiatra, ok? Uma tarde abençoada para você.